Senhores, nosso boa noite a todos. Convidamos cada um dos senhores e senhoras, aqueles que ainda não tomaram seus lugares devidamente sentados, que o façam. Vamos dar início com a apresentação a todos os senhores e senhoras do vídeo institucional do IEP. História, conquista, tradição, inovação. Um mundo em constante transformação. Pessoas, ideias, projetos. É cada vez mais urgente o surgimento de profissionais qualificados para acompanhar as mudanças e a dar luz, com seu pensamento inovador, a projetos consistentes em prol de um mundo sustentável com maior qualidade de vida. Nesse contexto, o IEP se posiciona com a missão de promover a engenharia, integrar, capacitar e valorizar os profissionais. Fundada em 1926, é uma das mais sólidas entidades da engenharia paranaense e a terceira do país. O associado IEP conta com a representação regional e nacional, participando diretamente em conselhos de instituições, órgãos públicos, empresas e setores educacionais. O acesso a serviços exclusivos também é privilégio do associado IEP e seus dependentes. Planos na área de saúde, odontologia, consórcio de automóveis, cartões de descontos, além do acesso a cursos de especialização de longa e curta duração. Tempos velozes. Ideias proliferando de modo fervilhante. Para estes brilhantes empreendedores, o IEP abre suas portas para que os associados tenham atuação no banco de ideias, onde podem se dedicar voluntariamente com estudos e projetos em contribuição ao desenvolvimento do Paraná. O Instituto de Engenharia do Paraná oferece uma programação especial de eventos, organizada em prol da valorização profissional e integração das áreas da engenharia. Eventos como a Semana de Engenharia, coroada com a entrega do Troféu Paraná de Engenharia, têm repercussão nacional e atraem de forma significativa o olhar da sociedade para o segmento. Atualmente, mais de 4.000 profissionais ligados à área de engenharia estão associados ao IEP, o que reforça sua representatividade, seriedade e independência, rumo a um futuro promissor, abrindo os olhos para um Paraná ainda mais empreendedor e líder em inovação. Acesse nosso site www.iep.org.br e fique por dentro das informações necessárias para ser um associado IEP. E para você que já é sócio, envolva-se, participe. Suas ideias e sugestões fazem a diferença e contribuem para que o IEP seja uma das entidades mais respeitadas do país. Instituto de Engenharia do Paraná. Valorizando ideias na construção do Paraná. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da Semana da Engenharia. Na 25ª edição da Semana da Engenharia, contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Confea, a Companhia Paranaense de Energia Copel, Companhia Paranaense de Gás Compagás, Institutos Lactec, Unimed Curitiba e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Paraná. Convidamos a todos, neste momento, para cantarem o hino nacional brasileiro.
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo. Do que a terra, mas na realidade, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas eles a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O Instituto de Engenharia do Paraná, ao longo dos seus 93 anos, tem possibilitado o convívio e o aperfeiçoamento de engenheiros através da promoção de eventos de caráter técnico e social. A Semana da Engenharia é um evento de abrangência nacional que visa promover discussões abordando temas atuais da engenharia, buscando congregar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, acadêmicos, lideranças empresariais, representantes dos governos e formadores de opinião. Convidamos para compor a mesa o anfitrião deste encontro, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro civil Horácio Guimarães. O presidente do CREA Paraná, engenheiro Ricardo Rocha de Oliveira, e neste ato também representando o CONFEA. Nós convidamos neste momento a arquiteta Olívia Martini Murara, que representa neste ato o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, o deputado federal Ney Leprevot. O professor Rafael Rodrigues Guimarães Volman, coordenador do curso de Engenharia de Produção, neste ato representando o magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Valdemiro Gremsky.
Chamamos à mesa o superintendente da Copel, engenheiro Júlio Omori. Registramos e agradecemos as presenças. Vice-presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro José Alberto Pereira Ribeiro. Diretor técnico do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro Ferrúcio Kochinski. O diretor administrativo do IEP, o engenheiro José Ernesto Mignon Guariza. Diretor financeiro do IEP, engenheiro Alexandre Matar Sobrinho. Diretor-presidente da Ferroeste, André Luiz Gonçalves. Representante do presidente do sistema FAEP-Senar, AGD Meneghetti, o engenheiro agrônomo Nilson Ranque Camargo. Agradecemos as presenças dos conselheiros do Instituto de Engenharia do Paraná, coordenadores das câmaras técnicas, ex-presidentes, membros da Academia Paranaense de Engenharia, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores, convidados e amigos. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, Horácio Guimarães. Boa noite a todos vocês. Quero saudar em nome do Instituto de Engenharia do Paraná as autoridades já mencionadas. Agradeço desde já aos nossos colaboradores e convidados. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, o Confea-CREA, a Copel, o Instituto Lactec, a Unimed, o CREA Paraná e a Compagás. Quero dar um abraço aos meus colegas de diretoria, que foram essenciais na realização dessa Semana da Engenharia. Esses eventos são de vocês, realizado com muito trabalho para que tivéssemos mais essa oportunidade de estarmos juntos neste grande debate sobre os rumos da engenharia. Temos consciência que vivemos num dos continentes mais desiguais de nosso planeta. É triste conviver com essa marca de desigualdade no mundo. Entre os muitos significados dessa desigualdade está a inevitável evidência que os modelos de desenvolvimento que adotamos não foram capazes de distribuir riqueza de forma mais justa. Temos o dever de pensar em que a engenharia contribui para a reprodução e até ampliação desta desigualdade. Para que o Paraná e o Brasil alcancem níveis elevados de desenvolvimento econômico, é fundamental tornar a educação uma política perene, sendo de suma importância estabelecer com absoluta clareza que a base sustentável para tanto deva ser o sólido domínio das tecnologias. Em relação à população brasileira, formamos 40% mais no direito do que a média dos países ditos desenvolvidos. Porém, também em relação à população, temos cerca de 70% médicos e a vergonhosa proporção de somente 30% dos engenheiros. Sendo isso o reflexo da distorção do nosso modelo econômico e de desenvolvimento que não estimulam o empreendedorismo e a inovação, mas a opção do empresariado por investir em advogados para proteger sua renda diante de uma burocracia asfixiante, uma legislação desestimulante ao invés de investir em engenheiros. Então, qual é o modelo do país que almejamos continuar a viver e legar para as futuras gerações? O desenvolvimento tecnológico exige o crescimento sustentado pelo investimento público e privado, que incrementa a produtividade, amplia a capacidade produtiva e os empregos, permite crescimento dos salários e promove transformações distributivas necessárias para superar as desigualdades. Um país que assume a condução do próprio futuro e faz a partir de um projeto de desenvolvimento nacional, isso requer o fortalecimento da engenharia capaz de transformar ideias em projetos que se materializam em obras,
máquinas e processos de trabalhos. Sem engenharia não há projeto de desenvolvimento. O Brasil e o Paraná desenvolveram uma enorme capacidade de engenharia em várias áreas. Foram estruturadas empresas com grande capacidade de elaboração e implantação de projeto em vários campos da engenharia, inclusive no setor de construção. Esse setor é responsável por boa parte das ferrovias, das estradas, das usinas, casas, escolas, portos, aeroportos, postos de saúde, entre tantas outras obras que nos últimos anos surgiram nas cidades e no campo. Precisamos viabilizar nova governança pública e privada para a elaboração de projetos e a execução de obras públicas. Isto exige transparência, lisura e ética nos processos de contratação, bem como o fortalecimento das empresas, principalmente as do Paraná, da capacidade interna de produção dos processos construtivos de domínio científico, transformando em tecnologia e aplicado como inovação. Há muito que se fala que a engenharia é a mola propulsora para o desenvolvimento, e a afirmação é correta. Diante do cenário atual, são necessárias medidas apropriadas para combater ou diminuir o reflexo da crise econômica que nos atinge. E a engenharia é uma das profissões que atua diretamente na qualidade da vida humana. A engenharia deve desempenhar papel fundamental para o retorno do crescimento econômico de forma sustentável e principalmente inovadora. O Instituto de Engenharia do Paraná, preocupado com tais questões, inclusive definindo um relatório contendo projetos para o nosso Estado, entregou ao nosso governo estadual estudos prioritários relativo às áreas de infraestrutura e logística, educação, energia, comunicação, saneamento básico, petroquímica, agricultura e desenvolvimento agrário. O objetivo é garantir que a qualidade dos serviços seja mantida com foco na sociedade. Baseado no planejamento e com o uso de nossas competências, nós, profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, somos capazes de estudar as estratégias, acompanhar os efeitos da crise, propor medidas e definir soluções para todos os pequenos e grandes problemas. A instabilidade que gera crises também cria oportunidades. É necessário que os investimentos públicos e privados não parem para os projetos e obras. Um projeto de desenvolvimento é uma obra permanente, em permanente construção, e a missão do Instituto de Engenharia do Paraná é defender os interesses sociais, humanos e principalmente os profissionais da engenharia. Bem-vindos a este evento que, vocês sabem, abordará os temas relacionados à engenharia, ao desenvolvimento e à inovação. Devemos buscar sempre as discussões temáticas sem abrir mão da autoridade e da firmeza regulatória e dos conhecimentos tecnológicos. Podemos aprender nos trabalhos que serão apresentados durante essa Semana da Engenharia. Então, este é o momento de debatermos se estamos no caminho certo. Muito bem-vindos. Aproveitem nossas apresentações. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, neste momento, o presidente do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, engenheiro Ricardo Rocha de Oliveira, que neste ato representa o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui, já nominada, cumprimentar o engenheiro Horácio, presidente do nosso IEP, Instituto de Engenharia do Paraná, transmitir um abraço também do nosso presidente Joel Krieger, do nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Infelizmente, ele não pôde estar aí por compromissos, mas está aqui no evento como um dos patrocinadores, um dos apoiadores, né? E o presidente Joel sempre também é um parceiro deste Instituto de Engenharia e sempre muito participativo.
Em nome do CREA, quero também agradecer a parceria de todo este ano. Agora que estamos chegando em dezembro, né, lembrar que estamos nos aproximando do nosso dia do engenheiro, né, semana que vem. Quero agradecer, Horácio, aqui, este ano que tivemos intensas atividades em conjunto, aproveitar a oportunidade aqui, né, que nos nossos 85 anos do CREA e nos 93, né, e agora o IEP indo para o seu ano 94 de fundação, de ter uma história de apoio à engenharia e desenvolvimento no nosso Estado. Agradecer aqui aos conselheiros presentes aqui, que muito honraram o IEP nas suas participações, dar as boas-vindas aos que foram eleitos e iniciarão o mandato o ano que vem, alguns com retorno. Quero aproveitar aqui uma pessoa que a gente tem um apreço, o Valdir, que foi para mim sempre um professor ali, quando eu cheguei como conselheiro. Prazer vê-lo aqui, Valdir. E, Horácio, agradecer, né, este ano, nós sempre no IEP, iniciamos no CREA neste ambiente e encerraremos semana que vem, mostrando já, né, desta forma, essa parceria. Já vimos tendo, claro, em outras, né, com o Lacerda tivemos uma parceria muito grande, fizemos eventos, mas esse ano tenho certeza que intensificamos, trazendo, por exemplo, a Cimeira, que foi aquela discussão com Portugal, né, e eu pedi ao Horácio, e ele gentilmente abriu espaço aqui para que a gente pudesse discutir com Portugal, e o IEP é a instituição de primazia que pode discutir isso pela sua história e pela sua intensidade de relacionamento aqui no Estado. Ao longo do ano também, quero lembrar, né, Horácio, que estivemos juntos em muitos momentos, discutindo os novos projetos que o Paraná tem a fazer, e eu sou bastante otimista, né, com todos os problemas, com tudo que nós tivemos vivenciado, as crises que passamos, mas tenho certeza que estaremos vivendo um novo ciclo de desenvolvimento, e é preciso que a engenharia dê, assim com o governo, a sua parceria, o norte para que a gente possa ter bons projetos, né? E tivemos a discussão, por exemplo, na concessão dos aeroportos, que estivemos juntos, recentemente, semana passada, discutindo a concessão das rodovias, e precisamos defender muito ali um próximo edital que venha a trazer vantagens, que os erros do passado não venham a ser repetidos, que a gente possa ter empresas paranaenses, estando ali nas rodovias, e já começamos uma discussão, inclusive a questão de tamanho dos lotes, o formato ali das concessões. Então, tem outros momentos, né, e vejo aqui o Vidinich, que trabalha na área de energia, na questão de tarifas da Copel. Estou vendo aqui o André, né, que está na Ferroeste, e que também neste modal precisamos discutir as ampliações, os projetos estratégicos que o governo está propondo, os ramais que nós teremos. Então, eu tenho certeza que estaremos passando por um novo ciclo, e CREA e IEP têm que estar unidos para que a gente possa representar adequadamente a engenharia. Então, não quero me delongar, parabenizar pelo evento, até pelos temas, né, inovação, conhecimento, desenvolvimento. Eu acho que foi um tema extremamente propício para este momento. Inovação é da ordem, o conhecimento é necessário para o desenvolvimento, e nada mais do que na Casa da Engenharia, onde nasceu o CREA, a gente venha discutir isso e venha a ajudar em conjunto todas as entidades para que a gente tenha um desenvolvimento adequado e que ele seja cada vez mais para o bem da população do Paraná. Horácio, parabéns, conte sempre com o CREA, e eu quero manter essa parceria aí mais outros anos. Obrigado, parabéns pelo evento. Nós convidamos agora as autoridades que compõem a mesa a tomarem os seus lugares junto à plateia para darmos início à palestra A Eletrificação de Tudo e o Futuro da Energia Elétrica, com o superintendente da Copel, o engenheiro Júlio Omori. O engenheiro Júlio Omori é engenheiro eletricista, especialista em automação industrial, mestre em engenharia elétrica e informática industrial, todos pela UTFPR, é superintendente na Copel Distribuição,
coordenador do projeto Paraná Smart Grid, coordenador do projeto Mais Clique Rural, professor de Engenharia Elétrica e de Energia na Universidade Positivo. Com a palavra, a partir desse momento, engenheiro Júlio Omori. Obrigado. Pessoal, boa noite. Primeiro, queria agradecer muito aí o convite feito à Copel para proferir uma apresentação que pudesse contribuir nessa que é um evento já característico nosso aqui dos engenheiros, né? Semana de Engenharia do Instituto de Engenharia do Paraná, já é tradicional, e o nosso presidente, que estaria fazendo uma fala, teve aí um problema de agenda meio intempestivo, e eu estou tentando aqui ver se consigo contribuir para o evento, dando um olhar aí do futuro, da energia elétrica, de tendências, e a área que eu atuo na Copel, foi falado um pouquinho da questão de Smart Grid, né, que são as redes inteligentes. É uma área que está voltada muito para as novas tecnologias, a gente tem ficado muito atento com o que está acontecendo no mundo afora. Eu queria trazer um pouquinho dessa visão aí para vocês e dizer que quanto mais nós estudamos esse aspecto da energia, entendemos que está num momento assim de disrupção, um momento de bastante oportunidade, um momento de estar presente, de ser protagonista nesse movimento aí da energia, do futuro da energia, tendo em vista várias questões aí estratégicas que a energia tem com relação ao desenvolvimento, né, social, com relação a aspectos econômicos e também com relação à própria contribuição do futuro aí do planeta. Eu acho que essa seria a conotação aí dessa minha fala. A eletrificação de tudo, na verdade, se vocês procurarem, vocês vão perceber que tem aí um conceito de electrification of everything, né, que tem sido discutido muito, tem sido falado muito em vários congressos, em várias discussões de energia no mundo, onde vários especialistas apontam como a energia elétrica sendo cada vez mais forte na substituição das demais energias na matriz, né? Nós temos aí aqui no Brasil uma condição relativamente confortável em termos de posição das energias renováveis, tanto na matriz nossa elétrica, que essa, sem dúvida, aí já tem um percentual invejável, né? Talvez a gente aqui na América do Sul só perca para o Uruguai, que rapidamente conseguiu aí um parque eólico que deixa quase 98% do seu consumo elétrico aí renovável, mas nós temos uma contribuição de quase 50% da matriz total nossa sendo renovável, enquanto o mundo inteiro está ainda na faixa dos 10, 13. Então a gente tem essa condição, mas é claro que essa pressão que vem de fora, justamente por causa do Acordo de Paris, vou mostrar um pouquinho essa discussão, leva a convergir para a energia elétrica, sendo uma utilização cada vez mais intensiva. Então nós vamos ter que nos desdobrar para atender esse mercado que é extremamente crescente da utilização da energia elétrica como energia renovável, como energia de estabilidade e que, se possível, tenha uma competição em custo que leve a sociedade a ter esse benefício. Então, um pouquinho do que eu vou falar aqui, né? Então, eu separei aqui em eletrificação de tudo, falando sobre aspectos que vão pontuar a energia como sendo a energia elétrica como sendo a protagonista nessa questão, algumas tendências da utilização da energia elétrica, e queria fazer um link com projetos que a Copel está fazendo, para dizer que a Copel está na vanguarda. Nós estamos trabalhando com projetos arrojados e que, em certos aspectos, nos mantém liderança no Brasil. Eu gostaria até de reforçar essa questão da nossa, praticamente nosso objetivo número 1 é estar entre os primeiros em várias aplicações aqui no Brasil, principalmente que desbravando essa nova tecnologia, tendo em vista que o mercado de energia elétrica aqui no Brasil, ele está dominado por empresas privadas e por empresas que são multinacionais, né? Então nós temos grupos aí italianos, espanhóis, portugueses e chineses, né, como sendo hoje grandes players, com bastante condição de investimento, fazendo aquisições. Até hoje vi a notícia que a EDP, né, fez uma
uma compra de ações significativas da Celesc. Então, praticamente hoje, das grandes empresas que distribuem energia, só a Copel, a Celesc, a CEMIG, né, ainda tem potencial para se continuar estatais. A CEMIG está com um processo difícil, né, sofrendo bastante lá por uma condição do próprio governo de querer vender ela, por uma questão estratégica até do próprio plano de governo. A C3E, ela praticamente está perdendo a concessão, então está um processo de aprovação para ser feita a sua venda, assim como a SEB de Brasília. Então, está ficando a Copel e a Celesc, e hoje eu vi que o Grupo Portuguesa chegou a 27% da Celesc, fez aquisição de ações no mercado, sendo que a IDP, que é a empresa que foi a grande estatal de Portugal, né, hoje a dona dela é a chinesa, né? Então você vê que nós estamos entremeados aqui entre chineses de um lado, italianos do outro. Nada contra esse ambiente, que ele é mais competitivo, mas a gente sabe das dificuldades que tem de se manter aí como uma empresa que seja competitiva nesse aspecto. Então, por isso que eu queria compartilhar um pouquinho dos projetos da Copel, mostrar o que a gente está fazendo nessa linha da eletrificação de tudo e convergente com as tendências da energia elétrica, né, que sem dúvida nenhuma move aí, né, a boa parte da indústria, move os serviços, dá conforto nas residências e tem um campo muito grande para entrar na eletrificação na parte de transportes. Então aqui, só para ilustrar as nossas áreas de atuação hoje, né, além da distribuição e da geração e transmissão, que são tradicionais, inclusive nós tínhamos uma subsidiária que era só de renováveis, que estava à frente dos projetos de grandes usinas fora do Paraná, então ela foi incorporada dentro ali da geração e transmissão. Tem as SPS, né? A Copel Telecomunicações, que hoje está no estudo de um processo de desinvestimento, até para focar mais na área de energia, e a nossa comercializadora é a mais nova empresa do grupo e já pensando nesse aspecto onde talvez no futuro cada consumidor, independente do tamanho do porte, possa comprar energia do mercado. Nós estamos nos posicionando como um dos players que possa vender energia nesse mercado livre. Eu queria só rapidinho passar o último vídeo nosso, lembrando que a Copel chegou aí há 65 anos, né? E começou... Vou deixar o vídeo tocar. A Copel está fazendo 65 anos, presente na vida de mais de 11 milhões de paranaenses. É a maior empresa do Paraná. Mas o que faz a Copel ser grande é o compromisso de atender você 365 dias por ano, 24 horas por dia. A cada minuto, a cada momento, em cada emoção. E isso é apenas o começo. O futuro se faz dia após dia e cada vez mais é movido a energia. Por isso a Copel vai investir nos próximos anos mais do que em toda a sua história. O Paraná cresce com a energia da Copel. Estamos preparados. Somos uma empresa movida a futuro. Copel, 65 anos de pura energia. Paraná, Governo do Estado. Queria, então, pontuar, claro que uma plateia como essa aí, extremamente qualificada, falar do porquê energia elétrica é um pouco chovendo molhado, né? Mas eu queria relembrar a questão da importância da energia elétrica nas atividades, toda e qualquer atividade que você tenha que tirar, qualquer situação da inércia, você acaba envolvendo energia, em qualquer movimento, em qualquer desenvolvimento, em qualquer produção. Então, a energia é fundamental para os processos, isso é relativamente óbvio, né? Como que se posiciona a energia elétrica? E por que a energia elétrica ela acaba tendo diferenciais? Eu vou mostrar 4 aqui, alguns até podem lembrar de mais. Eu pontuei 4 que tem a ver depois com essa interface da eletrificação de tudo. Porque a energia elétrica ela está caminhando para ser efetivamente a energia que vai ajudar a mover quase todas as ações e ser universal. Primeiro, então, tem um pouco a ver com a questão da facilidade de geração. Então, você pode gerar energia elétrica a partir de várias fontes primárias. Eu acho que esse é um dos pontos
fundamentais aí do processo. Então, advindo de energia mecânica, mas que pode ser potencial, gravitacional, cinético, de energia nuclear, do movimento do vento, da energia química, do sol, do som, então da energia magnética. Então, tem várias facilidades. Então, existem várias fontes possíveis de você gerar energia. Eu até queria fazer uma correlação com o conceito de energy harvest, que é você também utilizar a energia para o sensoriamento. Tá? É um dos pontos aqui que eu mostro também dentro dessa provocação. Então, a facilidade para gerar energia e a democratização que isso pode ter é um dos fatores decisivos para a eletrificação de tudo. Segundo ponto é o que eu coloquei como item 1 lá, facilidade de conversão. Além de ser fácil você gerar essa energia, quando você tem energia elétrica, converter energia elétrica para uma aplicação como a nossa, residencial, é algo simplesmente fantástico, né? A gente consegue transformar ela em som, como está no microfone, em luz, como está aqui na iluminação, em efeito Peltier, como está ali, por exemplo, no ar-condicionado. Essa facilidade é algo que realmente auxilia muito. Diria que estaria na energia térmica hoje um grande desafio, porque a energia térmica, os nossos consumidores que tem eletrotermia, que nós dizemos, né, que usa energia elétrica para o aquecimento, ainda em determinadas condições, como nós tomando banho com chuveiro elétrico, né, eventualmente leva a uma condição desfavorável do ponto de vista econômico. Mas essa condição, eu imagino que ela deve mudar bastante e tem competitividade na parte térmica também, o que vai alavancar daí a indústria. Se pensar na parte industrial, a indústria hoje, eu lembro de uma estatística que fala que 70% das indústrias tem malha de controle de temperatura. Então, a transformação que acontece na indústria, além dos movimentos, né, energia mecânica, utiliza-se muito energia térmica, que é proveniente do gás, da discussão nossa da biomassa, você pode queimar inclusive carvão, tem várias possibilidades, a energia também está lá. A energia, para vocês terem uma ideia, na questão até dos alto-fornos, né? A gente tinha aqui a siderúrgica Guaíra, a Guaíra que depois virou a Gerdau, né? Mas as grandes capacidades térmicas de fusão do metal vinha de fornos a arco, fornos a curto-circuito elétrico. Então, a facilidade da conversão junto com a facilidade de gerar energia são pontos fundamentais. Aí entra no item 3, que além de ter essa facilidade de gerar, não é tão fácil assim transmitir e distribuir. Mas os investimentos que já foram feitos, junto com o item 2, que é a eficiência energética, né? Imagina então o fluxo de potência intensivo que vem da nossa usina aqui de Itaipu, que é paranaense, e que ela é configurada como uma usina do sistema elétrico de São Paulo, para vocês terem uma ideia, né? Paulo não, é Sudeste e Centro-Oeste. O Paraná, estamos falando de energia, né? Mas o Paraná per capita é o estado que tem maior produção de energia elétrica. Né? Nossas fontes, aí, praticamente os grandes aproveitamentos hidrelétricos todos aproveitados e com umas condições interessantes de geração a biomassa, geração térmica, carvão, entre outras. Então, o Paraná realmente é um estado de destaque, onde a engenharia aqui local ajudou muito em todo esse processo das grandes usinas no Rio Iguaçu. Mas falando de Itaipu, falando do fluxo de potência que tem, né? Um fluxo de potência que atinge 10 gigawatts, né, das linhas cruzando o estado do Paraná e chegando a São Paulo, com índice de perdas aí de menos de 2% no processo, né? Então você vê como esse sistema, com um nível de tensão chegando a quase 1 milhão de volts, provoca uma eficiência energética muito interessante, ao passo de que eu vou mostrar aqui que tem tendência muito forte da geração ser cada vez mais local, distribuída, mas é um contraponto para grandes projetos que existem de interligação de energia mundial. Então, inclusive, já viu, se vocês tiverem interesse em procurar interligação de energia mundial, vocês vão ver que tem um projeto onde os chineses da State Grid, eles têm uma ideia de ter empresas de energia em cada continente e fazer a produção de energia na África, principalmente solar, interligar na Europa, interligar na Oceania, na Ásia. Então, existe um projeto de interligação mundial, inclusive utilizando cabos supercondutores. Então, eu diria o seguinte, a facilidade da interligação, hoje, ela é um fato, né? Eu vi que nos últimos 20 anos aqui nós investimos mais de 1,5 trilhões de reais no nosso sistema de transmissão de energia que interliga as fontes. Então hoje existe essa democratização. Você consegue colocar aquela facilidade de fontes em qualquer local onde tem um sistema interligado nacional conectado,
qualquer tomada dessa conecta o Sistema Interligado Nacional, só falta Boa Vista, em Roraima, se conectar, o resto está todo mundo num grande condomínio, onde se você gerar energia de forma flexível, de forma barata, você consegue entrar nesse condomínio, com eficiência energética elevada, né? Então, essas algumas das razões que eu elenco aí com relação ao porquê da energia elétrica e porquê esse diferencial competitivo que ela tem. Bom, o segundo motivo da eletrificação de tudo está aqui. Eu coloquei o Acordo de Paris, eu até tive a oportunidade de participar de um evento, que era um evento que tratava da descarbonização, uma associação mundial de descarbonização, TDA, era o nome dessa organização, vinculada a vários planos de ação que envolviam a ONU. Claro que muito mais assim, a composição dos países europeus, eles estavam muito mais presentes, percebe-se nitidamente a diferença da necessidade da utilização da energia lá. Lá na Europa, praticamente o mercado não cresce. Se for considerar os veículos elétricos, é um mercado que não cresce. Então, a preocupação em crescer com a planta ou melhorar a qualidade da energia é algo que eles não têm. Então, uma preocupação muito maior em rever a própria matriz, em tirar a energia que não seja renovável e como colocar mais energia que seja renovável para trocar a utilização na indústria por uma energia renovável e nos transportes. Então, esse grupo de trabalho era de transportes. E o pessoal falava muito dessa questão do 1,5 graus. Qual que é a contribuição dos transportes na energia, na redução da emissão do CO2, para contribuir para esse objetivo que não vai ser atingido. Então, lá eu vi várias projeções deles lá e a dificuldade que tem de atingir essa meta, que é não acrescentar mais de 1,5 graus até o final do século, na temperatura média nossa. Quando você fala de temperatura média, alguns locais, né, com a temperatura com crescimento mais agressivo, outros menos, na média 1,5, parece pouco, né? A ONU, se não me engano, tem uma meta de 2 graus, mas 1,5 eu diria o seguinte: por que é fundamental a energia elétrica e a energia elétrica proveniente da energia renovável? Porque a maior emissor de CO2 do mundo é a energia elétrica. Talvez nós não consigamos enxergar isso aqui no Brasil, devido à nossa geração de energia elétrica ter essa característica mais renovável, mas eu até estava assistindo o Fantástico ontem, lá estava passando a Índia, né? Estava uma matéria sobre a Índia, e o pessoal começou a mostrar o crescimento que a Índia está tendo, né? Chegou à 5ª maior economia do mundo, passou a Inglaterra, e mostrava as plantas de geração de energia carvão. Então era um desespero, porque sustentando isso com carvão. O país que mais cresce com energia renovável no mundo, China. E quando você vê as imagens das grandes cidades chinesas, o pessoal com máscara, uma fumaça proveniente da geração termoelétrica a carvão. Então é difícil convencer esses países, entre aspas, em crescimento, e também os Estados Unidos, né, que se opõem um pouco aí à contribuição, né, de forma veemente a contribuição ao protocolo aí ao Acordo de Paris, a tentar chegar nessas métricas. Mas a gente vê muito claramente o posicionamento aí dos países europeus, acreditando muito nisso e considerando que a eletrificação, principalmente para eles lá no transporte, é fundamental para atingir essa métrica, né? Então, alguns países já avançando, né, com relação aos veículos elétricos, tanto de passeio quanto os veículos mais críticos. Então, por que a eletrificação de tudo? Por causa da matriz. Então, aqui, eu acho que muitos aí devem conhecer essa condição, então a mundial e a geração brasileira, aqui pegando a matriz global, né? Não a matriz elétrica. Então, se for considerar que no Brasil, se for somar aqui as outras fontes renováveis, mais cana-de-açúcar, hidráulica, a gente chega em torno de 43%, né, da nossa matriz, os dados da empresa de pesquisa energética, EPE. Que se vocês não sabem desse detalhe, todo mês eu assino lá R$800 mil do que vem da conta da eficiência energética, que é recolhido da nossa conta de energia, para pagar a estrutura da EPE, né? Cada um tem uma cota lá, que faz essa função aí que foi identificada de dificuldade de planejamento no Brasil, faz as previsões de entrada de fontes, tem um estudo bem interessante que é o Planejamento 2050. Eu não trouxe aqui devido à limitação do tempo, mas mostra como é que eles enxergam a energia solar crescendo, a energia eólica crescendo, as renováveis crescendo também. Mas se pegar o mundo é o inverso, 13%, né? Então carvão e derivados de petróleo e gás natural, ou seja,
por que eletrificar tudo? Eletrificar tudo porque a maior tendência que existe, o maior desenvolvimento, o menor custo que está tendo em termos de energia elétrica hoje, as fontes mais competitivas de megawatt-hora, não querendo dizer para sustentar um grande sistema de potência, porque teria que ter características não tão intermitentes, igual as fontes que estão entrando, mas é a solar e a eólica, e elas têm potencial para vir e reduzir tudo isso aqui. E reduzir o nosso aqui também, que passa de 50%. Então, por que eletrificar tudo? Para substituir essa matriz com qualidades e com custo mais competitivo. E daí entra nessa questão aqui que eu provoquei do custo. Em 2020, energia no mundo, estamos falando nem no Brasil. Se for pegar no Brasil, não coloquei os dados aqui, mas quem acompanha os leilões de energia, não é um dado assim que você possa dizer completamente aderente ao valor, mas a gente trabalha com leilões de compra de energia há 1 ano à frente, 2 anos à frente, 5 anos à frente, 4 anos à frente, 6 anos à frente. O último leilão de compra de energia 6 anos à frente, já tinha acontecido isso de 4 anos à frente, a energia solar foi a mais competitiva, vendendo resíduos de energia. Então, uma venda de energia líquida e direta, competindo com outras fontes, ninguém conseguiu bater energia solar. E, em segundo lugar, ficou a energia eólica. Eu lembro bem que quando a gente começou a estudar aqui a possibilidade de uma planta solar, ainda em pesquisa e desenvolvimento, a gente chegou lá na época, muitas concessionárias estavam estudando colocar usinas em estádios, né? E a gente chegou a aprovar na ANEEL lá uma usina no estádio aqui do Atlético Paranaense, mas era na época da Copa do Mundo, acabou não compatibilizando a obra. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando a gente começou a calcular qual que seria o valor do arranjo da venda da energia, e chegava em R$700 o megawatt-hora para uma planta de 2 megawatts de potência. Então, esse valor no último leilão chegou a R$88, R$90, só para vocês terem uma ideia, e o gráfico mostra. Se pegar lá, e aqui está só até 2015, porque não tem escala para mostrar, né? Mas essa questão do custo da energia eólica reduzindo, fotovoltaica aqui, quilowatt-hora por dólar, quilowatt-hora por reais. Por que isso? Porque além do custo do material, do ganho de escala, da produção, a eficiência está aumentando. Então esse conjunto faz com que realmente tenha um aquecimento. Não por isso eu vou mostrar as tendências aqui quando você fala em geração distribuída, o que mais se discute hoje, né, é a resolução da geração distribuída que está sendo alterada. E quem mais contribui lá é a energia solar. Mas veja que, a nível mundial, em 2020, a energia renovável será mais barata que a tradicional, incluindo vários estados, os próprios Estados Unidos. E por que a eletrificação de tudo? Se olhar aqui, vamos para a nossa residência, se fizerem um exercício, né? Que outra fonte de energia que vocês utilizam que não seja elétrica. E a elétrica é aquela questão que você consegue controlar. Fácil controle, fácil utilização, relativamente segura. Acho que a gente tem que crescer ainda em segurança na energia elétrica, né? Aqui, até lembro, está uma foto aqui do carro, né? Eu lembro bem quando a gente foi fazer a primeira instalação do eletroposto para carregar um carro lá na Copel, e a gente tinha que fazer rápido, e fazer um teste, e ia fazer uma demonstração no outro dia, e eu não conseguia fazer o eletroposto carregar, o eletroposto era europeu, era português. E mexe daqui, mexe dali, atenção certa, e depois de muito trabalhar e fazer consultas, a gente descobriu lá que o próprio carro fazia um check em como é que estava a qualidade do aterramento. A gente fez uma instalação meio provisória lá, e o aterramento não estava bom, e o carro não liberava, o eletroposto não liberava a carga. Se o aterramento não está bom, não posso liberar a carga. O conceito está certo, né? Eu já fiquei pensando, aqui no Brasil, mais de metade das instalações não tem um aterramento, então vai começar a ter alguns problemas aqui, né? Mas assim, então, temos campo para caminhar na melhoria das instalações, da segurança das instalações elétricas, mas comparativamente ao gás, comparativamente a outra fonte de energia, sem dúvida nenhuma é mais seguro. Mas vamos no que vocês utilizam energia que não seja elétrica na sua residência. Façam uma avaliação. Dificilmente alguém que tem condicionamento de ar já não usa uma fonte que seja elétrica. Provavelmente vai ali no fogão, né? O fogão é um deles, né? Você usa o gás, e também no aquecimento da água, né? Um aquecimento do fogão, aquecimento da água, que é completamente substituível por uma fonte elétrica.
com mais vantagens, inclusive em alguns aspectos de controle, que é aquilo que eu falei, tem um impacto na instalação elétrica, no custo da instalação e depois no custo da energia. Mas eu, com mais de 1.200 acessos de geração distribuída por mês que a gente está recebendo na Copel, eu tenho escutado uns relatos interessantes, né? Então, um rapaz falou lá, semana passada, não fiz um investimento em energia solar e acabei já trocando tudo que eu tinha de chuveiro a gás para chuveiro elétrico. Então, agora estou gastando toda a energia elétrica, está vindo aqui do sol mesmo, e estou conseguindo equilibrar bem. Mas eu perguntei, e o fogão? Não, fogão agora é fogão de forno e indução, só elétrico, né, tipo aqueles cooktop. Eu falei, você não usa nada que não seja mais elétrico. Não, porque agora a energia do sol e tal, agora está tudo certo. Eu achei interessante o depoimento que ele deu. Eu trago essa mesma coisa para a indústria, né? Em outra escala é a indústria, né? Que a indústria poderia estar usando, que se fosse só elétrico, devido ao custo ser mais baixo. Mas talvez aqui no transporte venha realmente a grande revolução, e no Brasil a gente tem essa possibilidade não só dos carros, né? A gente tem uma conversa próxima, porque nós estamos muito próximos da Volvo ali, a Volvo vai começar a fazer testes nos caminhões, né? Toda a parte da cidade, com a eletrificação das cidades, também pensando em metrô, pensando em ônibus, pensando em trens, né? Então tem um caminho muito grande mesmo, porque o transporte é o segundo segmento que mais consome energia em toda a cadeia. Se isso fosse renovável, né? E a eletrificação de tudo tem o maior dos pilares, justamente em substituir a matriz que hoje forma base para o transporte para uma energia que seja renovável. Aí seria realmente, eu acho que esse é o ponto mais significativo da eletrificação de tudo. Para finalizar aqui, falar que quando se fala de eletricidade, né, os nossos comandos no corpo são elétricos, né, os nossos controles são elétricos, os sensores que a gente tem são elétricos. E na natureza, tudo que tem aqui, em termos de vento, solar, frequência, termoeletricidade, vibração magnética, se transforma em energia elétrica. Você pode usar tudo isso que está disponível na natureza para gerar energia e alimentar os dispositivos, que vai ser o futuro da digitalização, que eu vou comentar um pouquinho na frente aqui. Tendência. Eu escolhi 5, só para ilustrar. Essa aqui eu acho que dispensa discussões, né? Quem está um pouquinho antenado está vendo que está tendo uma guerra aqui. Aqui já parabenizo aqui o Vidinich, que já vi vários vídeos dele aqui discorrendo sobre o assunto, e diria assim que acho que ninguém é contra a energia solar, ninguém é contra a geração distribuída. É um contexto que vem ajudar a sociedade como um todo. Acho que a gente tem uma pouca dificuldade de explicar o subsídio, né? Um subsídio de que você acabe se apoiando em algo que não seja frágil, numa indústria que é pujante, que tem condições de retomada disso. Mas a geração distribuída, pessoal, realmente, se você olhar os dados, é algo que mostra uma evolução em termos de megawatt, principalmente, que ninguém esperava, assim, um crescimento tão grande, já passando de 1,2 mega aqui. No Paraná, de pequenos geradores, já passou de 120 megawatts. Daí, quando você vai calcular isso aí, na outra semana já mudou, porque está muito rápido. E o pessoal agora sabe que vai alterar a proposta da resolução, que foi a resolução que teve a maior contribuição da história, desde lá de 2010, que nós estamos trabalhando, né? E até no evento que a gente teve há umas 2 semanas atrás, teve aí o Sandoval, que é um diretor da ANEEL, e ele confidenciou lá uma coisa que a gente já sabia, das provocações para geração distribuída em baixa tensão veio aqui da Copel, que já no ano de 2009, 2010, fez um questionamento em como que a gente poderia colocar uma geração a biodigestão de dejetos de suínos lá no oeste do estado do Paraná, e agora a gente, nesse ano aqui, a gente inaugurou uma planta, a maior planta que tem hoje lá em Entre Rios, usando o potencial da biomassa para fazer isso. E eu lembro bem lá que foi um caso no Globo Rural, inclusive, que chamou a atenção, né? Da Copel, foi no Globo Rural, passou no Globo Rural, acabou passando no domingo, e mostrava lá, e tem várias vantagens, inclusive o medidor gira ao contrário. E volta e compensa energia, e não precisa pagar energia, né? Ali que a gente, opa, mas não é só a questão energética, é questão de segurança, né? Eu preciso saber quem está gerando energia para poder avaliar, ver se isso é crítico, não é crítico, organizar essa instalação. Não existia possibilidade, não existia como fazer essa compensação, não existia como vender essa energia. E a gente fez a provocação, claro, não foi só isso, mas virou a resolução 482, que teve uma resposta interessante. A segunda
tendência, aí você pode juntar a primeira na segunda, e se vocês forem fazer qualquer consulta também, vão verificar o aspecto denominado de recursos energéticos distribuídos. Então, quando esse conceito é explicitado, não é só a geração distribuída, é fazer a geração distribuída e ter recursos que armazenam energia de forma distribuída. Nós pretendemos lançar agora até o final do mês um pacote de R$32 milhões em 4 projetos que nós estamos trabalhando, até eu vou mostrar ali na sequência os detalhes, que é para testar grandes baterias no sistema elétrico. Até no passado eu tinha comentado aqui no evento sobre essa intenção, e agora está saindo o edital, onde a gente vai ter baterias de vanádio, baterias de água e ferro, baterias de água e sal, baterias de íons de lítio. A gente imagina que aqui, assim como o preço da energia solar que despenca, o preço da bateria está sendo reduzido pela metade, uma média de 4 anos aí para as baterias de potência. Então, cada um ter uma bateria na sua residência, vocês enxergarem baterias nos postes, funcionando como no break, funcionando como dispositivos que melhoram o fator de carga, é relativamente factível. Isso o mundo inteiro está estudando, e a gente tem uns projetos que são bem arrojados nesse sentido, é uma tendência. Outra tendência é a digitalização, não só no setor elétrico, né? Aí a digitalização ela vem em vários outros segmentos, vem junto com a indústria 4.0, vem junto com o digital, com Big Data, com Analytics, com inteligência artificial, mas para nós aqui, talvez aqui do sistema elétrico, ainda o que tem muito a caminhar é chegar das grandes centros até os consumidores, até o medidor do consumidor. Eu vou mostrar aqui umas informações sobre nossos projetos também. A quarta tendência também, obviamente, não pode ficar fora aqui. Se vocês forem ver os estudos da Associação Mundial de Energia, ela comenta que a eficiência energética, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser tratada com muito carinho. Nós sabemos isso, nós conhecemos o impacto. Se você fizer um plano de utilização, de eficientização numa instalação, é a maior solução. Você desonera toda a cadeia. É a solução mais barata, a solução mais racional. A gente tinha que ser mais rígido até no mercado para liberar equipamentos que consomem energia, que tivessem mais do que o próprio selo Procel. Como que nós podemos atuar na rede? Essa é a visão que o mundo está tendo da conservação de energia. Então, mais do que você gerar energia renovável, se você puder ter um processo com um rendimento melhor, que está vindo com os motores de alto rendimento, está vindo com as lâmpadas a LED, tem um mundo aí a ser desbravado e não pode ser desprezado, porque tem esse potencial aí de mais de 20% do que se espera investir até 2050 na cadeia elétrica é na eficiência energética, é na pesquisa e na eficientização. A tendência 5, para finalizar, não pode esquecer do consumidor, né? O consumidor de energia elétrica, o nosso cliente de energia elétrica, ele está na iminência também de uma revolução, por causa desse conceito do empoderamento, que não está vindo só por causa da questão da energia elétrica, mas veja que hoje o consumidor de energia elétrica, tirando os grandes que têm uma preocupação maior, é muito passivo, né? É um consumidor que recebe a conta, que paga a conta, ele quer só que não falte energia, que não leve surpresa, que você consiga se comunicar, e nós não enxergamos dessa forma o consumidor. Com a digitalização vindo com a possibilidade de gerar energia, de armazenar energia, nós entendemos que o consumidor vai ter na mão possibilidade, inclusive, de se desconectar da rede, que é uma das nossas preocupações, ficar desconectado da rede, ou o consumidor pode prestar serviço para a rede, ou o consumidor ele pode estar comprando energia, não necessariamente daquele que está atendendo ele com o condutor na entrada de energia. Então, essa capacidade que o consumidor vai ter de tomar decisão com relação à energia é uma tendência muito forte que a gente acompanha com bastante precaução. Então, agora eu queria falar das iniciativas do Copel, que estão em consonância com essa questão da eletrificação de tudo e com as tendências. Então, assim, eu falo com bastante orgulho aqui do lado direito, que tem umas fotos aqui mostrando instalações que têm geração distribuída. Alguns aqui vão reconhecer a de baixo aqui da Universidade Federal do Paraná, que está prestes a ser inaugurada. A de cima é na Universidade de Londrina, que a gente inaugurou 2 semanas atrás, tem um sistema de biodigestão, tem essa planta que gera energia, que depois eu vou falar qual que é o objetivo dos projetos, né?
E a gente tem isso em Pato Branco. Na sexta-feira aqui até fica o convite, quem tiver interesse em conhecer as instalações que foram feitas na UTFPR, no antigo Cefet, no Neoville. A gente fez um investimento em estações solarimétricas em 6 polos aqui do Paraná, completas, que vão integrar a rede do INPE e que vai ajudar no nosso mapa solarimétrico e que principalmente vai ajudar na pesquisa e desenvolvimento. Mas além do Cefet, do UTFPR, na UEL, na UEM e lá no UTFPR de Pato Branco, nós fomos a concessionária que mais acreditou em projetos de pesquisa e desenvolvimento junto com eficiência energética às universidades. Qual o objetivo disso? Nós entendemos que o profissional que vai respirar energia, que vai pesquisar energia, que vai fazer diferente, ele vai nascer lá. E a gente tem que dar força para essas instituições que estão próximas, para prosperar na pesquisa, desenvolvimento, formação. Eu achei muito legal, na época, a própria ANEEL, ela impôs, que é para que aquelas universidades, que nesse caso teriam que ser públicas, obrigatoriamente tivesse que ter disciplinas de eficiência energética e geração distribuída. Tivesse que ter uma comissão interna de eficiência energética. Então, e nós, lá do lado da Copel, com um sistema que possa monitorar 100% essas plantas e poder democratizar essa informação. É isso que a gente imaginou na época, até um conceito que a gente está levando lá para a usina lá do Barigui, que foi feito com a Prefeitura de Curitiba e com a Abra PCH, onde a gente vai montar lá uma planta solar também no Barigui e vai criar um ambiente de educação energética. A gente imagina que isso tem que nascer, esse conceito da educação energética, ele tem que nascer muito mais cedo, pela consciência da importância da energia e pela curiosidade que possa despertar para que vire um assunto que seja trivial, né? Hoje parece que é muito um estigma falar de energia, porque é um negócio complexo, difícil, e pelo contrário, né? É cada vez mais democrático, né? O armazenamento de energia está aqui, são 70 milhões, essa licitação nossa vai ser de 32, e nós desenvolvemos no projeto baterias de pequeno porte, inclusive aqui com a Itaipu, que eu vi que o espaço aqui está vinculado a Itaipu. Quem quiser depois conhecer melhor os projetos, só mostrando aqui as iniciativas. E falando em digitalização, que ele não tem como não registrar 2 iniciativas nossas aqui. Não sei se alguém conhece o município de Ipiranga, aqui que é próximo de Ponta Grossa, mas é o primeiro município do Brasil com o conceito de Smart Grid implantado. E nós estamos completando 1 ano de implantação e os resultados realmente são fantásticos. Para nós, para o consumidor, e inclusive para ele usar isso aí para dentro da sua gestão energética. Como deu muito certo esse projeto, nós inclusive faz 1 mês mais ou menos que nós anunciamos investimentos em 3 grandes projetos aqui no Paraná. Um é um sistema trifásico para a área rural, outro é um sistema de alta confiabilidade para automação de redes, e esse projeto Smart Grid Copel aqui, que vai pegar praticamente 1/3 do estado do Paraná, onde em 3 anos a gente pretende usar isso que deu certo em Ipiranga, abraçando toda a região sul e sudoeste. Então é um projeto que uma das licitações é algo que gira em torno de 400 milhões de reais. O conjunto de projetos são 3 bilhões de reais. A gente quer, como eu falei para vocês, estar na frente aí da engenharia dos sistemas de energia no Brasil, ser referência, porque ninguém tem uma cidade, essa foi a primeira do Brasil, e ninguém tem um projeto tão audacioso em termos de investimento de novas tecnologias para suportar o que está vindo aí nesse sentido, né? Aí fica o convite para vocês conhecerem a digitalização. Eu coloquei o nosso novo centro de controle. Então não tem como você manejar todas essas tecnologias sem ter uma área central de inteligência. E nós inauguramos também, está fazendo 1 ano, acho que o Vidinich esteve lá, né, na inauguração, lá no Novo Mundo, é próximo do terminal do Capão Raso. Uma posição, a gente tirou aqui do centro da cidade, colocou uma posição estratégica até para os operadores, a hora que tiver dificuldade, possa se deslocar mais facilmente, mas nós desativamos 5 centros de controle nas 5 principais cidades do estado do Paraná e centralizamos tudo aqui. Então tem mais de 100 posições de controle aqui. Interessante que a gente desenhou para ser uma área de visitação, então se sobe aqui no mezanino, se enxerga mais de 100 mesas operando e que se transformam em mais de 250 pessoas em contingência temporal no estado inteiro. Então, como não tem temporal no estado ao mesmo tempo em todos os locais, com essa centralização a gente ganha escala e a gente consegue atender bem uma região
e mesmo os temporais que a gente teve aqui esse ano, de menor intensidade, tiveram resultados interessantes. Mas mais importante que isso é o investimento que a gente está fazendo em software, e atualizando os softwares de supervisão, de controle, e dotando cada vez mais facilidade para o operador tomar decisões mais assertivas, né? Finalizando já, pessoal. Aqui então fica o convite, até eu vi que tem algumas visitas técnicas, talvez nas próximas a gente configurar uma visita lá no, a gente denomina de Smart Copel, nosso novo centro de controle. Não tinha como não falar aqui da nossa Eletrovia, mas mais para dizer que ela também está completando um ano, e um ano de 100% do trecho, né, do Paraná de Paranaguá até Foz do Iguaçu, com uma média de cada ponto em torno de 1,5 recarga por dia. Só para ter uma ideia, a gente começou com 0,25, 0,5, passamos de 1, e estamos com 1,5 a média de recarga por dia, de veículos que são totalmente elétricos e alguns veículos híbridos. Então, para que nós fizemos isso? Para testar o comportamento do consumidor, para testar qual que é o impacto na rede, para projetar isso. Até fizemos uns trabalhos interessantes projetando a entrada de veículos elétricos em Curitiba. Vimos que vai ser extremamente difícil atender essa carga, não a energia, mas a carga, a potência. E também acabamos configurando mais 4 projetos de pesquisa. Um deles, nós estamos liderando a continuidade dessa eletrovia, aqui indo até o Paraguai e depois descendo aqui em Santa Catarina. Até estamos acertando agora os detalhes com a Celesc, aqui um ponto que vai ser ali quando vai para Guaratuba, ali passa agora. Garuva, esse é um ponto, Celesc Copel, daí a Celesc montou uma infraestrutura, vai faltar a costa do Rio Grande do Sul e o Uruguai, que tem a maior malha de postos públicos lá da UTE do Uruguai. Então, a gente tem um projeto onde nós estamos liderando, junto com o CIER, que é o Comitê de Interligação Energética Sul-Americana, de uma interligação no Cone Sul, usando essa expertise nossa. Nós estamos basicamente sendo consultores agora do projeto nessa fase final. E para finalizar, o último slide, falando sobre a eficiência energética. Que ponto que nós estamos? A maior parte dos projetos de eficiência energética hoje não é simplesmente trocar lâmpadas. Claro que ainda eu sempre provoco a questão de poder utilizar esse recurso para iluminação pública, principalmente os municípios de menor porte. Mas nós lançamos aqui a maior chamada de projetos da história da Copel, então são 100 milhões que a gente pretende investir em projetos no segmento residencial, industrial, comercial, de empresas públicas, empresas privadas, empresas que não têm fins lucrativos, que têm fins lucrativos, então amplamente democrático. Claro que tem recurso a fundo perdido, tem recurso que é contrato de performance, mas é que 60%, 70% dos projetos já contemplam geração distribuída e nós vamos deixar 3 meses aberto o edital, até que quem tiver interesse em conhecer como é que funciona. Fizemos até uma audiência pública na semana passada lá na Copel. A intenção nossa é democratizar e que cada vez tenha um contingente maior de engenheiros que se interessem por essa área, porque vai integrar aquele conceito da eletrificação de tudo e da importância de ser cada vez mais eficiente. Então, pergunta para nós aqui, né, e o futuro da energia elétrica no nosso contexto. Nós estamos trabalhando muito para que essas tendências entrem sem um impacto que seja inesperado e que a Copel permaneça como uma empresa distribuindo, gerando e transmitindo energia no estado do Paraná, tentando buscar essa liderança. Então, só para finalizar, um último videozinho nosso de novo aqui. Ela ainda não sabe, mas a partir desse segundo, ela vai precisar de muita energia. Energia para conquistar seu espaço e para dar vida a novas ideias. Energia para não parar no meio do caminho e ir cada vez mais longe. Energia para fazer melhor, para superar desafios. Energia para produzir mais. Energia para continuar inovando. Energia para fazer a diferença para o planeta e para as próximas gerações. E agora, a partir desse momento,
ela descobriu que pode sempre contar com a gente. Copel, por energia e governo do Paraná. Obrigado. Nós chamamos agora o nosso presidente do IEP, Horácio Guimarães, para fazer a entrega do certificado ao superintendente da Copel, Júlio Omori. Certificado de participação no nosso evento. Convidamos todos os presentes neste momento para se dirigirem ao Salão Nobre, a fim de acompanhar o descerramento da foto do ex-presidente do IEP, engenheiro José Rodolfo de Lacerda.